Saudações, gente bonita. Mata Atlântica de Ouro Preto. São 5 horas e 48 minutos da manhã. O sol já levantou, né? Já tá saindo ali da serra. Mestre líder aqui falando. São 15 graus. Faz 15 graus, né? Eu tô descendo meio clandestinamente por causa do pingo. Ele não apareceu. Quer dizer, apareceu bem cedo, assim que eu acordei, mas depois sumiu. De modo que a hora que eu fui dar comida para os cães, ele não estava lá. Isso é um problema porque se ele não aparece na hora que eu dou comida, não tem como eu prender ele. Ele dá a bolota, desce comigo. Ela pode. Agora o pingo não pode. Eu já expliquei que ele é um cachorro que ataca frango, galinha. E que isso, evidentemente, traz prejuízo, né? E as pessoas de lá não gostam dele. Não gostam a ponto de poderem tentar desvivê-lo. Então, quando acontece de eu não conseguir prender ele de manhã, eu tenho que sair na moita, cedo, sem fazer alarde. Porque a hora que ela aparecer por lá, como eu deixei bastante ração, a bolota começar um pouquinho, porque ela é doida, ela come e vem me acompanhar. Pitoco! Volta! Olha lá o que eu disse, ó. Olha o que eu disse, o Pitoco já estava vindo atrás. Nossa senhora, tá vendo? Isso atrasa a minha vida. Eu tive que voltar com ele para impedir ele descer comigo. O caso do Pitoco é mais complicado, porque ele houve um ferimento, ele perdeu uma orelha, e tratar ele tem sido um processo muito difícil, trabalhoso, caro, que já faz mais de um mês. Então, eu não posso arriscar descer com ele. Certo? Não posso arriscar descer com ele. Com ele de forma alguma. Pitoco é o marido da bolota, pai do pingo. Quando meu irmão estiver por aqui, quando o camarada aqui estiver por aqui, as coisas ficam mais fáceis. Mas por agora eu estou aqui sozinho. Eu não posso descer com os cães. E aí significa que eu que tenho que fazer o possível porque os cães fiquem lá em cima. O único que pode descer comigo é a bolota. Porque ela não tem nenhum problema de saúde, como o Pitoco tem, nem é um cão que come galinha dos outros, como é o caso do pingo, né? É isso, mas evidentemente nós não vamos falar desses lances comezinhos, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre os Estados Unidos, eu quero falar um pouco sobre a Ucrânia. E os Estados Unidos, cara, eu acho inacreditável, certo? Eu acho inacreditável porque os caras causam a guerra e não estão aparecendo no noticiário da guerra. Sabe, isso me deixa falar, porra, cara, como é que pode, né? Tem alguma coisa muito errada. Quer dizer, se você olha o noticiário, eles apresentam a resistência palestina como terrorista e os terroristas takfiris a mando de Israel como rebeldes. Ok, a gente não espera nada da imprensa não, né? Já passamos dessa fase. Ok, nós sabemos essa questão da narrativa. Mas o que me espanta é o sumiço dos Estados Unidos no noticiário da guerra. E não rola, gente. Quer dizer, os Estados Unidos são os causadores da guerra, os agentes da guerra. Porque o conflito na Ucrânia só está acontecendo por causa dos Estados Unidos. Certo? E parece que a causadora morte disso tudo, né, Victoria Nuland, ela vai para a NED, né, que é um grupo bipartidário que promove o caos e os interesses geopolíticos nos Estados Unidos. Então, fica nítido que ao indicar a Victoria Nuland para a NED, os democratas vão insistir na continuação da guerra da Ucrânia. Certo? E esse é um problema
que inclusive eventualmente me deixa ansioso, porque me parece que os Estados eles não têm muita noção do risco que eles estão colocando a si mesmos e o resto do mundo. A vitória nula dos democratas, de modo geral, eles parecem acreditar, os republicanos também, não é tão diferente assim não. Eles parecem acreditar que o Putin, A, não tem coragem, ou B, está blefando quando ele diz que está pronto, disposto, preparado para usar armas nucleares. Olha, nenhuma dessas duas crenças, dessas convicções, né, se baseia em fatos. O Putin, o que não falta nele é coragem. E também o que não falta é convicção. E preparo, diferente dos próprios Estados Unidos, né? Tanto que eles estão perdendo a guerra. Então você acreditar que por não ter competência, o outro também não tem, é um equívoco grave e ouso dizer, nesse caso, perigoso. Certo? É um equívoco muito perigoso. Gente, eu vou ter que passar essa lama, deixa eu soltar uma parada. Atravessar a lama é um negócio complicado, porque a lama tira a tração da gente. Então é muito fácil a gente cair escorregando na lama. Na verdade, foi basicamente assim que eu tomei o tombo, que piorou minha situação, né? Agora estou melhorando. O medicamento realmente está fazendo efeito. Eu estou melhorando muito. Meu ombro não estava assim desde que eu cheguei aqui. Mas vamos voltar para a nossa análise. Como eu estava dizendo, os Estados Unidos, eles provocaram a guerra, né? Primeiro contra a Rússia. Armaram ela desde muito tempo atrás. É um programa bipartidário. Há vídeos do Bush Júnior numa conferência na Romênia falando para colocar a Ucrânia na OTAN para conter os russos, que era uma estratégia e que era importante que eles controlassem a Ucrânia. O que mais tarde acabou acontecendo no governo de Barack Obama com a Euromaidan, promovida pela Victoria Nuland, né? Ela própria descendente de judeus ucranianos e casada com um descendente de judeus ucranianos. Então, o Euromaidan, assim como essas revoluções coloridas todas, né? A Revolução de Jasmim, Revolução de Veludo, Primavera Árabe, Jornadas de Junho. Então, isso tudo é obra dos Estados Unidos. Certo? São os Estados Unidos, normalmente através das embaixadas, que promovem essas trocas de regime. Perfeito? No caso da Ucrânia, houve a deposição do Yanukovych, né? Presidente legitimamente eleito. E a ascensão ao poder, salvo engano, do Poroshenko, né? Poroshenko. Judeu também. Depois do Poroshenko houve a eleição do títere comediante, ou também judeu, Volodymyr Zelensky, que foi eleito com a promessa de estabelecer a paz com a Rússia, mas assim que eleito, fez exatamente o contrário, né? Mas a questão não é essa, a questão é que os Estados Unidos semearam o caos e semeiam o caos, inclusive no Oriente Médio. Mas como é que eles semeiam o caos no Oriente Médio? Eles patrocinam o Estado tratorista de Israel. Certo? Israel não conseguiria manter um aparato de repressão
absoluta e apartheid, sem enormes quantidades de dinheiro que são pagas essencialmente pelos contribuintes norte-americanos e europeus. São eles que patrocinam Israel. Sem o dinheiro da Europa e dos Estados Unidos, Israel jamais teria feito o que já fez até hoje. Jamais. E os repasses de dinheiro para a Ucrânia e para Israel cresceram enormemente no governo de Joe Biden. Cresceu muito, sabe? Quantidades devastadoras, dezenas de bilhões de dólares. Isso pelos canais oficiais. Extraoficialmente, por canais outros, nós estamos falando de centenas de bilhões de dólares que os Estados Unidos repassam para nações em guerra que eles provocam, que eles causaram. Então, o maior perpetrador do terrorismo internacional e da guerra são exatamente os Estados Unidos. E quando se vê o noticiário de conflito, é incrível que eles não são mencionados. É como se Israel imprimisse dólares para fazer o que faz, como se a Ucrânia tivesse capacidade industrial ou tivesse dólares para fazer o que faz, como se os tratoristas do Sahel também tivessem a própria impressora de dólares. Então o financiador de todos esses conflitos nunca aparece. A imprensa esconde. Eu não sei se de maneira servil ou cúmplice, aí varia conforme o meio de comunicação, né? Mas o fato é que esconde o papel dos Estados Unidos como perpetrador, patrocinador, financiador, orquestrador do caos da guerra é sempre convenientemente abafado. Não se discute Estados Unidos, mas nós vamos fazer isso hoje. Deixa eu só... Eu tive que sair meio às pressas, por causa da questão dos cachorros. Então eu não pude comer nada, mas eu trouxe 4 bolachinhas. Deixa eu só comer elas aqui e a gente volta. Deixa eu também colocar nosso Pix, né, porque nós não somos monetizados, né, e qualquer ajuda é bem-vinda. Até daqui a pouco. Para mim esse é o horário em que a mata está mais bonita. O amanhecer. Leite, são 6h07 da manhã. Por que você está descendo tão cedo? Por causa de uma característica do clima daqui. Chegou a fazer 14 graus nessa madrugada. Mas assim que amanhece, a temperatura esquenta muito rápido no verão. Muito rápido. Se não tem nuvens, a temperatura aquece uns 4 graus por hora. Então rapidamente vai chegar aos 27, 28. Mas esse não é o único problema. O principal problema é a altitude. Estamos a uns 1.300 metros de altitude. O que significa dizer que com o céu limpo, a radiação é muito forte. Quanto mais alto o lugar, mais frio ele vai ser, mas mais forte será a radiação solar. E a radiação ultravioleta é danosa para o corpo humano. Então eu tenho que descer cedo, antes que a radiação solar atinja um nível desagradável. Inclusive a Defesa Civil manda aviso. Ó, a radiação hoje vai estar de ultravioleta, vai estar extrema. E eu só vou poder voltar depois das 15 horas. Então a regra básica para vocês saberem se é seguro ou não caminhar no sol. Basicamente, em altitude normal, quando a sombra estiver maior que você, é seguro. Mas quando a sombra estiver do seu mesmo tamanho ou menor,
aí não é seguro andar debaixo do sol. Então, como amanhece muito cedo, rapidamente, olha lá, não sei se vocês estão conseguindo ver minha sombra, mas rapidamente, tipo assim, lá para as 9 horas, a sombra já fica do mesmo tamanho que a gente. Então tem que descer rápido, nem tanto por causa do calor, mas por causa da radiação solar. Mas vamos voltar ao assunto, questão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão forçando, né? Forçando a corda. No Oriente Médio, patrocinando ativamente, junto com a OTAN e o Estado de Israel, os ataques takfires à Síria. Mas mais do que isso, nós já explicamos que eles não têm como vencer, porque eles não têm nenhum dos 4 elementos que são necessários para travar no campo militar. Falo campo militar porque guerra é política. O aspecto militar é só um. Então tem que deixar claro que eu estou falando exclusivamente do campo militar. Eles não têm no campo militar nenhum dos 4 elementos necessários para se fazer e vencer um conflito. Nós já até resumimos esses elementos. Aço, que é material, eles não têm, o deles é inferior, não tem quantidade suficiente. Sangue, que são soldados, né? Eles também não têm. Ouro, que são os recursos, eles não dispõem. E pólvora, que é armas e munição. Então, eles não têm superioridade em nenhum desses 4 elementos. Então eles não têm como vencer. Na verdade, eles não têm nem como sustentar o conflito por muito tempo. Por que eles fizeram então? Porque o objetivo não é necessariamente vencer. O objetivo é destruir a Síria. Semear o caos. É isso que eles querem. Semear o caos e destruir o país. Opa, quase que eu caí. Nossa senhora, tem que tomar muito cuidado em poça. Semear o caos e destruir o país. É o que eles desejam. Para uma guerra, além desses 4 elementos, você tem a questão do tempo, né? O timing. Winston Churchill, ele falou uma coisa que é certa. Ele disse que na Segunda Guerra Mundial a União Soviética entrou com sangue, os Estados Unidos com aço. Ele não falou não, mas também com ouro. E o Reino Unido com o tempo. Como assim tempo? Às vezes o conflito, ele é como se fosse um câncer, né? Quanto mais cedo você tenta resolvê-lo, maior são suas chances de sucesso. Se você deixa ele crescer, aí as coisas podem ficar complicadas. Então, os Estados Unidos estão promovendo o conflito na Ucrânia desde 2014. Certo, desde 2014. E evidentemente eles começaram a preparar isso antes. Como mostra a entrevista do Bush Jr. na Romênia em 2012. Então são anos de preparo. O que eles não contavam é que a Federação Russa estava ouvindo, prestando atenção nos sinais e também se preparou. Certo? Principalmente construindo as armas hipersônicas. Então, os dois lados se prepararam. O timing é importante. No caso do conflito do Oriente Médio, eu ainda estou por aceitar a tese de que a Síria foi pega de surpresa. Eu acredito que não. Tem vídeo meu bem antigo, de uns 3 anos atrás, e fio naquela rede que está se extinguindo, o X, em que eu comento, falo, cara, essa guerra, antes mesmo de acontecer a guerra na Ucrânia, vai ter uma guerra na Ucrânia, mas ela rapidamente vai se estender para o Oriente Médio. E o palco principal dela vai ser a Síria.
Então, o envolvimento da Síria no combate era esperado. Até porque, a partir do momento em que Israel perdeu contra o Líbano pela segunda vez, estava óbvio que eles não podiam simplesmente se retirar, né? Eles não cumprem a palavra. Todo mundo sabia que cessar fogo era só para inglês ver. Então, era evidente que eles iam provocar o caos de alguma forma. E, né, na Síria, o que talvez não fosse esperado foi o uso de takfiris. Então deixa eu falar um pouco rapidamente sobre essa questão do uso dos takfiris. Gente, a bem da verdade, o exército sírio é muito corajoso, muito experiente, mas não é necessariamente atualizado. Se você luta hoje, do jeito que o exército sírio luta, contra os takfiris, ok. Mas agora que os ucranianos entraram no conflito em grande escala, lembra, interferência dos Estados Unidos, então, como eles estão vendo que perderam a guerra na Ucrânia, que não tem mais como ganhar, eles já estão tomando contramedidas, que é pegando os piores, os mais perversos e pervertidos dentro dos ucranianos e transferindo eles para o norte da África e para o Oriente Médio. É óbvio que a Ucrânia não faz isso per si. Como é que a Ucrânia, que está travando uma guerra existencial, vai pegar seus melhores, quando eu falo melhor, é em capacidade de combate, não em caráter, seus melhores soldados e transferir para outros países? Isso não faz sentido. Se você está numa guerra, você exatamente precisa dos seus melhores soldados. Você não vai transferir eles para outros países, para conflito que não tem interesse nenhum para você. Então quem está organizando essa transferência não é a própria Ucrânia, são os Estados Unidos. E os Estados Unidos inundaram o Oriente Médio com soldados ucranianos. São dezenas de milhares de soldados ucranianos que estão no norte da África e no Oriente Médio. E esses soldados, em que pese falar, mas vocês estão perdendo na Ucrânia, estão perdendo contra a Rússia, por que eles ganhariam contra a Síria? Simples, o nível tecnológico é outro. A guerra da Ucrânia é travada num nível tecnológico muito alto. A Federação Russa impôs um teatro de alta tecnologia, certo? Drones, sensores, inteligência artificial, robôs. Então, num campo de batalha como o da Ucrânia, se você for detectado, basicamente você será desvivido. Soldados ucranianos aprenderam isso. E os que sobreviveram estão sendo mandados para o Oriente Médio, para o norte da África, para dar esse ensinamento para os terroristas. Então, os terroristas que Israel contratou, né, HTS, que é a antiga Frente al-Nusra, que é o antigo movimento dissidente, né, do ISIS, do Daesh, ou seja, são proxies israelenses ocidentais, está sendo capacitado nesse tipo de guerra mais moderna pelos ucranianos. E a Síria, que lutou contra a velha escola tratorista, não tem preparo para lidar com esse novo tipo de combate, porque deram aos ucranianos e aos tratoristas que eles treinaram armas bem modernas. Apesar deles contarem basicamente apenas com infantaria, eles também têm drones, sensores térmicos, sensor de presença, certo? E eles recebem informação por satélite ou radar. Então, os tratoristas agora, por mais que seja de sempre, infantaria de malucos, são mais de 120 países representados, por isso a Jihad Santa foi aceita pelos outros muçulmanos. Porque ficou claro que o pessoal do HTS nem sírio era, nem árabe, muito menos muçulmano. Eram terroristas mesmo, eram psicopatas perversos. E realmente eles são takfiris. Mas o ponto aqui é que muitos desses
Nem sei se eu chamo isso de pessoas, né? Muitos desses monstrengos são bem capacitados na guerra moderna e estão sendo treinados pelos ucranianos, certo? Estão sendo treinados. O que faz a Síria lutar como está lutando, que é basicamente uma guerra de retirada. O exército sírio, o exército árabe sírio tem se retirado de muitos teatros de batalha, basicamente para não perder suas melhores tropas, treinadas e calejadas em batalha. Porque apesar de elas serem muito boas, bem treinadas, elas não estão capacitadas para a guerra moderna, elas têm que ser retreinadas. E é nesse sentido que, ao que tudo consta, o grupo Wagner já está na Síria, exatamente treinando o exército árabe sírio, para deixar eles em condição de igualdade com os tratoristas a mando de Israel, que estão sendo treinados pelos ucranianos. Quando eu falo, essa é uma guerra mundial, não estou dizendo por retórica, não, é uma guerra mundial. Porque se você tem na Síria um grupo treinado por mercenários russos e o outro que nem é formado por sírios, mas está a mando de Israel, treinado por mercenários ucranianos e soldados, então evidentemente a gente está envolvendo aí muita gente, né? São muitos os países envolvidos no conflito. E os Estados Unidos atuam, repito, o que eu venho dizendo, de maneira invisibilizada, porque, por exemplo, ninguém comenta, sabe? Eu vi um vídeo ontem, parece que o Martianov já tocou no assunto. Não, Dmitry Orlov também, que é o fato de que ucranianos estão sendo usados ativamente no campo de batalha. Como não faz sentido a Ucrânia mandar seus melhores e piores homens para lutar no outro país, na medida que ela está travando a guerra existencial, ninguém faz isso. Estou numa guerra, meu país vai deixar de existir se eu perder. Então o que você vai fazer? Vou mandar meus melhores soldados para fora. Ué, você não tem que mandar seus melhores soldados para fora, muito pelo contrário, você tem que colocar eles para lutar por você. Então quem está mandando esses soldados ucranianos para o norte da África e para o Oriente Médio, evidentemente não é a Ucrânia, são os Estados Unidos, né? São os Estados Unidos que estão fazendo isso. E é aquilo que eu disse, o papel dos Estados Unidos no conflito, quem vê, quem acompanha pela TV, pelos jornais, pelas revistas, dá a impressão que os Estados Unidos estão apenas vendo, olhando como um grande sábio o que está acontecendo e se posicionando moralmente. Não, os Estados Unidos são patrocinadores, financiadores, treinadores dos piores grupos em luta hoje no mundo, correto? Eles estão gastando dinheiro e recursos ativamente, mas é aí que entra o perigo. Deixa eu falar sobre isso rapidamente. Último intervalo.